às 9 da manhã. O assunto é com Murilo Rocha. Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, né? Por falar de frio, né? Eu concordo um pouco com esse ouvinte. Eu acho estranho esse negócio de sensação térmica também. Acho que a temperatura é aquela do termômetro lá. Botou o termômetro, é aquilo que tá marcando, é aquilo. Então, a sensação térmica, eu confesso que eu concordo um pouco. Eu entendo o conceito, sensação térmica, mas eu também gosto de a minha referência é o que tá no termômetro. Esse negócio de sensação térmica, acho meio exagerado também. Com você aí, ouvinte, nessa. E falar nisso, curiosamente, né? Só pegando esse gancho aí de temperatura, apesar da gente estar registrando essas baixas temperaturas nos termômetros aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, na Nova Lima, região historicamente muito fria, aqui perto de Belo Horizonte. Ontem, a Terra, o planeta Terra, registrou aí a temperatura mais quente, a média de temperatura mais alta, aí em mais de 200 anos. A média de temperatura foi de 17 graus, média. Isso é a temperatura mais alta do planeta aí nos últimos 200 anos. É engraçado isso, a gente está aqui achando frio, né? Mas, no geral, o planeta está ficando mais quente. E ontem foi essa média de 17 graus aí, a mais alta da história aí nos últimos anos. Inclusive, alguns locais aí do planeta, ontem com temperatura acima de 40 graus, 45 graus, né? Impressionante aí como essa questão do aquecimento global, né? Que muita gente acha bobagem, mas enfim, é uma realidade, né? Medida aí e constatada mundialmente. Então, esse registro aí pegando esse gancho aí de clima. Agora, gente, tem um assunto que é super importante aí, que está dividindo aqui a bancada mineira, prefeitos, governadores, enfim, questão da reforma tributária, uma tentativa, né, do governo e da bancada e do presidente da Câmara, Arthur Lira, de votar essa reforma tributária até sexta-feira, mas há opiniões diversas aí, né? Um grupo de prefeitos apoia, outros não apoiam. Por exemplo, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noma, já se manifestou, ele queria mais tempo, ele acha que os municípios podem perder aí a arrecadação com essa nova reforma tributária, então ele pede mais tempo. Aí ele e outros prefeitos, o governador de Minas, para variar, está em cima do muro, né? Não se manifesta de forma clara o posicionamento dele, mas o prefeito de Belo Horizonte se manifestou pedindo mais tempo. Mas há uma tentativa do governo de achar um consenso para esse texto, tentativa até do presidente da Câmara, Arthur Lira, do relator da proposta também na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, que coordena aí esse grupo da reforma tributária. Todos eles estão no esforço para que ela seja votada na Câmara dos Deputados até sexta-feira. E ontem, prefeitos reuniram em Brasília, né? Ontem teve lá um encontro da Confederação Nacional dos Municípios, todo mundo aí fazendo algumas ponderações, mas no geral, as pessoas apoiando esse texto da reforma tributária. É claro, algumas pessoas fazendo essas ponderações, pedindo mais prazo para se votar, não votar nesse afogadilho, esperar o recesso para depois se votar, mas há uma tendência, uma pressão para se votar até sexta-feira. Agora, há um outro grupo aí, um grupo de parlamentares do PL, que esses estão fazendo aí uma oposição pela oposição, sem nenhum embasamento, né? Aquele deputado federal aqui de Minas Gerais, vereador, que foi o mais votado, Nicolas Ferreira, por exemplo, ele está, inclusive, para variar, espalhando fake news, né? Falando aí que vai tudo subir, que os alimentos vão subir, que a cesta básica vai subir. Ele está aí, né, caso essa reforma tributária seja aprovada, e não é verdade. Alguns alimentos provavelmente vão subir, outros vão cair de preço, né? E há até um cálculo divulgado aí por uma dessas entidades não governamentais, falando que a cesta básica, no geral, ela deve cair 1% apenas, mas deve cair e não subir com essa nova reforma tributária. No pior das hipóteses, ela ficaria na mesma, né? Mas ela não aumentaria, como tem sido divulgado aí por parte de deputados do PL, que fazem uma oposição pela oposição, desconhecem o texto, desconhecem aí, ficam apenas repetindo, né? Replicando aí informações falsas. E é uma discussão super séria, e é uma discussão, gente, que não vem de agora, né? Essa discussão da reforma tributária é uma discussão que já está
aí em pauta no Brasil há pelo menos 20 anos, né? Ela sempre uma tentativa de votar, nunca consegue, vota-se remendos, partes, mas nunca consegue se votar um texto grande, assim, pegando muita coisa, abrangendo vários tributos e vários aspectos, né, da questão tributária do país, e dessa vez há esse consenso do setor industrial, do setor político, enfim, sobre a necessidade de se votar essa reforma tributária, mas a gente vê aí alguns parlamentares que desconhecem completamente o texto, fazendo uma oposição pela oposição. Como eu disse, há vários argumentos que são plausíveis, dos prefeitos que estão preocupados, pessoal do comércio também, de serviços, há uma preocupação aí de um aumento de tributação, no caso do comércio, de serviços. Então, esses setores aí ainda buscam por algum consenso, né? Mas é importante o entendimento aí para a votação dessa reforma. O que não dá é para fazer essa oposição pela oposição, como tem feito alguns deputados do PL, alguns parlamentares do PL, né? Acho que argumentos como do prefeito Fuad Noman, que pede mais prazo, inclusive, para votar a reforma, super válido, mas alguns aí são apenas oposição pela oposição, sem nenhuma base, sem nenhum embasamento. E por falar no prefeito, a gente já trouxe aqui nas manchetes, né? Essa questão da passagem, ele deve sancionar esse texto com o aumento da passagem até sexta-feira. Depois de amanhã, a expectativa é que ele sancione aí esse novo valor da passagem de 4,50, mas ele não vai sancionar, quase certo que ele não vai sancionar o projeto na íntegra, né? Ele deve trazer alguns vetos aí, como aquela questão dos ônibus complementos suplementares, que pedem uma verba aí de mais 30 milhões de reais. Esse trecho, por exemplo, deve ser vetado. A questão da tarifa gratuita no final do domingo ainda não é certo e provavelmente também deve ser vetado. O que ele deve aprovar para já entrar em vigor, independentemente de uma nova análise da Câmara, ele deve até botar por decreto, é o novo valor da passagem até sexta-feira. Ele deve colocar aí esse valor de voltar para 4,50, como foi acordado, como foi aprovado o projeto na Câmara. Então o prefeito deve trazer essa passagem a 4,50 na sexta-feira, talvez por via de decreto, porque ele vai vetar aí outras partes do projeto que foi aprovado na Câmara dos Vereadores. É isso, Lucas, Luciana. Mas aí você não acha que o Gabriel, por conta própria, ele tem uma prerrogativa, né, de sancionar isso caso o prefeito não faça até sexta, porque o Gabriel, daquele jeito dele, né, falou, não, se o prefeito não sancionar isso hoje, eu faço isso para amanhã, quinta-feira passar e voltar para 4,50. Eu acho que ele compraria essa briga. Eu não sei, Lucas, porque o prefeito tá agindo legalmente, né? Ele tá dentro do prazo, ele não tá descumprindo. O projeto foi aprovado, ele tem prazo para ser analisado pelo executivo. O executivo tem prazo para sancionar o projeto, né? O Gabriel pode fazer isso, depois a justiça vira derrubar, né? Ia tumultuar ainda mais o processo. O prefeito está agindo dentro do prazo. O projeto chegou na prefeitura e ele tem um prazo aí para sancioná-lo. E ele não vai, como eu disse, ele não vai sancionar esse projeto na íntegra. Ele vai vetar alguns trechos desse projeto que vai ter que voltar à Câmara. Por isso que ele vai pegar e reduzir esse valor da passagem por decreto, que é uma prerrogativa do executivo. Vai botar em 4,5 provavelmente, tá, gente? Eu tenho sido falado, conversado com algumas pessoas da prefeitura aí. E ele deve fazer isso até a sexta-feira, sim. Deve fazer até sexta-feira, mas ele está analisando o texto, porque o texto, né, foram emendas ali, o texto foi muito, né, houve emendas, acréscimos naquele texto, como essa questão da tarifa zero no final de semana no domingo, como a questão desse dinheiro aí para esses ônibus, né, que rodam em vilas e favelas, enfim. Então, ele vai vetar alguns trechos, mas a sexta-feira ele deve vir já com esse novo valor da passagem. Assunto que a gente segue acompanhando é importante, né? Tanto o que o prefeito fará, como o próprio vereador Gabriel Azevedo, que disse que iria hoje a prefeitura entregar o texto e tudo mais, prevendo aí a redução na passagem dos 6 para os 4,50. São 9,54.